Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Soraya Moreira. Espero que vocês já estejam inscritos no meu canal. Se vocês não estiverem inscritos ainda, eu peço que vocês se inscrevam. Dá uma força aí pra mim, pro meu canal e da minha filha. Nos ajude, né? E eu vou vir aqui para fazer agradecimento a vocês, né? Quem me acompanhou durante a semana, né? Sobre tudo o que aconteceu. Vou estar falando um pouquinho aqui para vocês. Então, pessoal, quem acompanhou os vídeos, né, antes, viu, né, tudo que aconteceu com a minha irmã durante a semana passada inteira. Ela passou por um procedimento cirúrgico. A gente já sabia que a situação era bem delicada dela, mas não imaginava que era tão delicada, né? Ela passou por angioplastia, tirou os stents, colocou os stents, teve uma hemorragia no mesmo dia à noite. Ela começou a ter ânsia de vômito, vomitou bastante, mas a princípio era reação da anestesia, né? Aí me pediram para sair do quarto, porque ela teve hemorragia da UTI, na verdade, né? Tentaram 1 hora e pouquinho conter a hemorragia dela. Conseguiram conter a hemorragia. E aí depois eu consegui ver ela, consegui dar um pouquinho de suco na boca dela, com 3 colherinhas de suco na boca dela, porque ela tava passando muito mal. Aí pediram pra eu ir embora da UTI, né? Que não podia mais ficar lá dentro. E no outro dia voltei pra ver ela. Ela tava com muita dor, eles tinham trocado ela de cama, né, da UTI, para deixar mais perto onde estava a médica, para ela poder ficar mais atenta, né? Para ficar mais perto, né? Dos médicos. E aí, só que, tipo assim, eu não sabia que a situação dela, assim, tava gravando tanto. Eles estavam, cada dia que eu ia, a médica falava, a situação dela piorou, a situação dela piorou. E cada dia falando isso, só que minha irmã tava conversando comigo. Ela falou a única coisa que tava incomodando ela era a dor no peito e as ânsias de vômito, né? E ela ficou sem comer, 4 dias sem comer, sem pôr sequer uma água na boca dela, né? Ela não pôde comer, ela tava assim, totalmente dependente de soro, né? Soro, alimentação. Na verdade, ela tava com um soro que continha um suplemento alimentar. Mas não pôs mais nada na boca. De segunda-feira até sábado, né? Ela não pôs nada na boca, nada, nada, nada. Não comeu, não bebeu. E na quarta-feira, que foi o último dia que eu vi ela, né? Eu conversei com ela sentou na cama ainda. Ela tava com bastante soro, ela já tava tomando bolsa de sangue, ela tava com uma hemorragia. Os médicos não conseguiram achar onde estava a hemorragia no corpo dela. Fizeram vários exames e ela ainda vomitava bastante. Ela tava tomando o sangue, né? Ela tava com uma máquina de insulina direto, ela tava com uma máquina para não coagular o sangue dela direto, com uma medicação. Ela tava com uma outra máquina que eu não lembro que medicação que era. Ela tava de sonda, de fralda. Uma situação bem delicada. Muito sofrimento. Ela falava pra mim, nossa, por que tanto sofrimento? Por que tudo isso comigo? Era muito triste, sabe? Você ver e você aguentar, né? Ficar vendo aquilo sem chorar. Pra também não deixar ela triste. Ela já tava triste, né? Ela sozinha, sem nada, sem ninguém. E falei, eu escutava, sabe? E sempre tentava conversar coisas diferentes com ela, distrair a cabeça dela. Nesse dia, na quarta-feira, ela não quis mais conversar com ninguém, eu sempre ligava para ela poder conversar com alguém. Ela não quis mais conversar com ninguém porque ela disse que ela tava muito mal, que ela tava muito ruim. E eu achei muito estranho, né? Porque nos outros dias eu não tinha visto isso nela. Aí na quinta-feira
eu ia voltar, né, pra ver ela, mas eu senti, assim, um pressentimento. Eu e meu marido, a gente teve um pressentimento de avisar os meus irmãos pra ir ver ela. Assim, se quisessem ver ela ainda conversando, né? E levar a filha dela, que não tinha visto ela ainda. Aí o meu irmão e minha mãe foram na quinta-feira ver ela. A gente ainda conversou, eu e minha outra irmã conversamos com ela por telefone. Eu ouvi, na verdade, né? Ela conversou super bem no telefone na quinta-feira. Ela conversou muito bem com a filha dela na quinta-feira. Aparentemente estava assim, apesar da situação que ela estava lá, estava tudo bem. Mas na quinta-feira de madrugada ela teve convulsão, ela teve um infarto, ela teve 2 paradas cardíacas. Aí a situação dela agravou muito. Numa parada cardíaca ela teve, eles conseguiram voltar ela. Ela voltou assustada. E como de costume, quando ela passava mal, ela pediu um doce, né? Mas como ela tava com insulina direto, os médicos falaram, não precisa de doce. Aí depois de manhã, ela teve mais 2 paradas cardíacas. Aí tiveram que entubar ela na sexta-feira. Aí, próxima hora do almoço, a gente já tava se preparando para ir na visita dela, né? Ligaram pedindo alguém da família para ir lá. Aí a gente já assustou, né? Falei, pedir alguém da família, morreu. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Ou como ela tinha uma medicação até meio-dia, a gente também pensou que poderiam estar chamando a gente para liberar algum procedimento, né? Que ela ia fazer um cateterismo ainda, né? Pra saber se deu certo os stents nela, né? Aí chegamos lá, chamaram a gente, falaram o que aconteceu, falaram que ela estava entubada, que ela estava sedada, inconsciente, né? Eu não quis ver ela nessa situação. Meus irmãos subiram, viram ela lá na UTI nessa situação. Pediram para chamar minha mãe, pediram para chamar a filha, só que daí a gente não quis levar filho, mas o filho foi ver. Viram ela ainda, colocaram colocaram um marca-passo nela ainda, para tentar fazer o coração ainda continuar batendo, né? Porque a hora que eles tiraram os aparelhos, o coração tinha parado de bater. Aí eles fizeram de tudo. Nossa, não tenho do que reclamar do hospital. O hospital foi maravilhoso, os médicos foram maravilhosos com ela, os enfermeiros. Só tenho a agradecer ao Hospital Araucária de Londrina. Eles foram um amor com a minha irmã, não deixaram faltar nada pra ela. Sempre muito carinhoso, cuidadoso, qualquer coisinha, barulhinho, ele estava em cima dela. Aí na sexta-feira a gente foi, no sábado, a gente foi, como não ligaram, né? Ela fez hemodiálise ainda na sexta-feira. Eles falaram que ela ia precisar fazer hemodiálise para ver se ela ainda aguentar colocar o aparelho, né, do marca-passo para dentro, né? Porque eles tinham colocado só por fora. E pra mim, eu fiquei até tarde de noite. Eu falei, enquanto eu não souber se ela tá bem, eu não vou embora do hospital. Aí meus irmãos vieram embora e eu fiquei até tarde à noite lá no hospital, esperando o resultado, né? Se ela tinha aguentado o cateterismo. Daí eles falaram pra mim que ela tinha aguentado fazer o cateterismo. Aí eu saí tão contente do hospital. Falei, ai, amanhã eu vou lá, vou buscar uma resposta boa, né? Dela. Ela vai fazer outro procedimento de hemodiálise e tá tudo bem. Aí chegamos às 3 horas da tarde no sábado, para visitar ela. Subiu eu, minha irmã e minha sobrinha para fazer a visita. Chegamos na porta da UTI. Aí olhei e eles estavam colocando o biombo na frente da cama dela. Eu imaginei que eles estavam, tipo, ia fazer alguma coisa antes da gente poder visitar ela, ia fazer algum procedimento, né? Ou trocar ela, alguma coisa, né? Aí eles fecharam o biombo na frente da cama dela e aí veio a médica e a enfermeira-chefe conversar com a gente. Aí ela olhou pra gente e falou, infelizmente sua irmã não aguentou. Nossa, pra nós foi assim, eu não sabia o que eu falava, eu fiquei em estado de choque, não sabia o que dizer.
Eu fiquei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia escutar essas palavras, né? Tão assim, tão cedo. Minha irmã tinha 45 anos. Eu fiquei muito chocada. Eles explicaram o que aconteceu. Ela teve falência múltipla de órgãos. Muitos órgãos dela pararam. Muitos, muitos. Ela aguentou muito tempo ainda, porque eu acredito que durante essa uma semana que ela ficou lá, ela deve ter passado dor, ela deve ter passado. Ela sofreu muito, 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 muito. E durante todos esses anos, quem conhecia ela sabe que ela sofreu muitos anos. Aí a médica deixou a gente entrar na UTI ainda, ela tava na cama quando ela tinha acabado de falecer. A gente foi olhar ela, ela tava com o corpo quente ainda. Ai, gente, é muito triste, muito triste, muito triste. A gente, né, vê com uma irmã da gente isso, né? E uma palavra que eu tenho para dar para vocês: curtam a família de vocês, aproveitem o máximo com a família de vocês. Hoje em dia, minha irmã não faleceu de Covid, minha irmã faleceu dos problemas, ela era diabética, então foi consequências que a diabetes foi deixando na vida dela, né? E a gente não sabia que ela ia embora tão cedo. Então curtam a família de vocês, aproveitem o máximo que vocês puderem com a família de vocês. Hoje você pode estar com eles, amanhã você não sabe. Amanhã você pode sair, uma coisa pode acontecer assim do nada. É igual a gente foi lá para fazer uma visita para ela e encontrou ela morta na cama. Quem poderia imaginar? Ninguém pode imaginar o que pode acontecer assim tão rápido. Então é uma mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Aproveitem o máximo, o máximo. Viaje com cuidado, saia como que vocês quiserem. Hoje em dia, dinheiro não leva a nada. Dinheiro, você pode ter o dinheiro que for no mundo, ele não te salva. Dinheiro, quantas pessoas ricas estão morrendo de Covid? Quantas pessoas ricas, que nem a minha irmã, foi feito tudo por ela. Tudo. Dinheiro nenhum conseguiu salvar a vida da minha irmã. Então curtam a família de vocês, fiquem com a família de vocês. E essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje.